Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando o texto de Marcos, capítulo 16. Vou me deter apenas no versículo 15 em diante, porque quando nos deparamos com este texto, precisamos primeiramente atentar que há um contexto. Se refere à chamada Grande Comissão. Jesus já está ressurreto, aparece para os 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Notadamente, sabemos que o batismo em si não salva, mas todo salvo em Cristo Jesus buscará, primeiramente, a identificação com Cristo e, em segundo lugar, obedecer aquilo que ele já disse através desse registro escriturístico que nós temos. Acontece que, dentro desse contexto de grande comissão, diz o versículo 17: E estes sinais acompanharão aos que crerem. É bom que se diga que todo crente em Jesus, ao se converter e colocar sua fé unicamente na pessoa bendita de Cristo Jesus, automaticamente não fará todos esses sinais. Até porque, primeiramente, a gente entende que está se referindo ou se dirigindo aos discípulos, numa referência aos 11 apóstolos. O contexto é dentro da grande comissão. E a gente precisa se ater a estas coisas. De qualquer forma, não existe um sinal, senão vários sinais. Como já disse acertadamente o pastor Delcídio Souza Lima, há um bloco de sinais. E quando uma pessoa olha o versículo 17 e 18 e quer fazer com que ele tenha um sinal específico em detrimento dos demais, ele está sendo tendencioso e, ademais, não compreendeu o texto na sua essência e a real motivação da parte do autor, numa referência a Marcos. Diz aqui: Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. A gente compreenderá melhor se nós fizermos a leitura toda do texto, porque ainda tem um restante. Se a gente for seletivo e de uma forma estanque separar versículos do texto, teremos dificuldade para compreender o que está sendo colocado e a forma como foi o desfecho, uma vez que nós precisamos ler a Bíblia toda e ter a noção necessariamente desse todo. Me apego agora a um comentário bíblico Vida Nova, página 1470, que em relação aos versículos 15 e 18, nos diz o seguinte: versículos 15 e 18 são equivalentes à grande comissão de Mateus 28 e 18, que Marcos tinha resumido em 13, versículo 10. O batismo seria o sinal de compromisso com Cristo. A descrença seria em si mesma uma condenação. A maioria dos sinais aqui mencionados pode ser encontrada tanto nos outros evangelhos como no livro de Atos, exceto o de escapar ileso depois de beber veneno, embora isso seja mencionado na tradição primitiva. É importante perceber que, mesmo esse autor da igreja primitiva, não sugere que sinais devam acontecer sempre para todos. Não devemos tomá-lo por certo e provar a Deus, como fez uma seita cristã que pega em serpentes venenosas. Aliás, há um tempo atrás, um membro de uma das seitas, que tinha por costume pegar em serpentes, em víboras, foi picado e morto em decorrência
dessa compreensão equivocada do versículo 18, quando diz: pegarão em serpente. Devemos aceitá-los com gratidão, caso venha a ocorrer, mas a nossa mente deve estar fixada no reino de Deus e não em seus sinais. Este comentário breve nos ajuda um pouco na compreensão dentro do texto e contexto. Mas antes de nos deter melhor sobre uma expressão que é esta aqui, falarão novas línguas, vamos observar o que o texto nos diz a partir do versículo 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Vamos por parte. Quando menciona aqui Senhor, se refere a Kyrios, à pessoa de Jesus. Jesus, então, ter falado a quem? Lhes ter falado. A gente precisa voltar nesse versículo de número 14, porque fala assim: por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. O contexto imediato coloca os 11 apóstolos, e é a estes 11, dentro desse contexto da grande comissão, porque nós temos aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, está dizendo a estes 11, nós estamos situados textualmente, sem sair desse texto. Vamos observar que no versículo 17 e 18 tem justamente esse bloco de sinais ou conjunto, e por fim, o versículo 20 vai nos colocar algo importantíssimo que precisaria ser atentado por todo crente em Jesus. E o que é? Diz o texto: eles, pois, saindo, eles quem? Os 11. Saindo para quê? Para pregarem por toda parte. Lembra o contexto da grande comissão? Versículo 15. Pois bem, cooperando com eles o Senhor. E como é que o Senhor cooperava com os apóstolos? Já que eles saíram para pregar por toda parte, diz o texto, e confirmando a palavra, eu vou colocar aqui, confirmando a palavra, vou diminuir o texto para que vocês verifiquem, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Que sinais são estes? Aqueles referidos no versículo 17 e 18. Deste modo, não é, não significa que cada crente em Jesus, ao crer nele como Senhor e Mestre, automaticamente realizaria estes sinais. Mas o texto diz claramente que, ao se dirigir àqueles 11 apóstolos, no contexto da grande comissão, menciona aqueles sinais, e estes sinais acompanhavam os apóstolos, porque servia para corroborar com a mensagem anunciada por eles. É o que o texto nos diz. Isto é sumamente importante para nós entendermos adequadamente o texto dentro do seu próprio contexto. Mas vamos retornar aqui a essa expressão falarão novas línguas, que é falarão novas línguas. Primeiramente, é bom que se diga que nos tempos atuais, falarão novas línguas ganhou uma outra semântica. Seria, conforme se entende muitas vezes, línguas estranhas, tidas inclusive como línguas angelicais. Mas acontece que
o termo estranha ou estranhas não se encontra em nenhum momento na alusão a línguas, de modo que a gente precisa recorrer, inclusive, ao texto e contexto, quando não ao grego koiné, para ver o que de fato está especificando. O que João Marcos, escritor deste evangelho, tinha em mente. Até porque ele foi criterioso. Note que, quando fala línguas, é esse termo que nós encontramos e estamos destacando, glossais. Glossais, língua. Temos na sequência lalessosi, que é falarão, eu venho de falar, e agora, de maneira muito criteriosa, ele colocou kainais, kainais. Existe um outro termo no grego que é neós, mas ao invés de colocar neós, ele vai colocar justamente este, kainais, da onde temos a palavra kainós, que significa novo. Eu vou fazer a leitura deste material, Introdução ao Estudo do Novo Testamento Grego, uma gramática de William Taylor, um estudioso da área, que diz assim em relação a kainós, da onde deriva a palavra kainais, porque está na forma plural aqui. Kainós, essencialmente novo, no sentido de diferente em qualidade, fresco, não previamente usado. Esta explicação é maravilhosa para compreendermos adequadamente o que o texto está dizendo. Eu vou me valer de um outro material, O Espírito Santo Executivo de Deus, segunda edição, do saudoso pastor Davi Gomes, publicado pela EBA, Escola Bíblica do Ar, e ele diz o seguinte: em Marcos 16, versículo 17, ocorre a expressão novas línguas. Há quem insista em dar à expressão o significado de línguas estranhas, isto é, desconhecidas, nunca dantes faladas ou ouvidas. Note-se, porém, que o escritor bíblico teve o cuidado de empregar o adjetivo kainais, este que está grifado, destacado, que tem o sentido de especificar o que é novo quanto ao uso ou à forma. Kainós significa incomum, renovado, inédito quanto ao uso ou aplicação, mas não em relação ao tempo. Distingue-se de neó, ou da onde vem neós, que tem sentido daquilo que é anteriormente inexistente ou desconhecido, o que acaba de ser feito, substancialmente inédito, recente. Não diz o texto, portanto, que os cristãos falariam idiomas até então desconhecidos. Seriam idiomas para eles usualmente falados. Enfim, nós fechamos aqui este vídeo com algumas explicações no tocante a estes versículos, lembrando sempre que para a compreensão devida, necessário é sempre se reportar ao contexto, e neste caso, você se reporta ao versículo de número 1, vai até o versículo de número 13, e a partir do 14, você vai até o versículo 20, para então compreender de forma apropriada. Que Deus possa lhe abençoar e espero sinceramente que estas informações sejam úteis para você. Afinal de contas, mesmo estando no século XXI, há muita ignorância em relação não apenas a este texto, mas a muitos outros textos, os quais nós queremos, de alguma forma, corroborar para que você entenda sempre à luz da palavra de Deus.